Boa noite, muita alegria tê-los aqui essa noite e quero dizer que a gente, na casa, representando a casa do Francisco, resolvemos homenagear as mães devido ao Dia das Mães no próximo domingo e pedimos aos alunos da pré-juventude que fizessem essa homenagem para as nossas mães. Então a gente ficou imaginando como seria quando Deus criou as mães, como que Ele fez. Só que é milênios e milênios atrás, né? Então a gente tentou trazer isso para a nossa época. Como que seria Deus criando uma mãe? Usando um computador, usando as técnicas de agora, diante de toda essa tecnologia. E Deus estava já cansado, virando dias e noites, mirabolando, pensando como seria essa mãe, até que um anjo apareceu. Por que essa criação está lhe deixando tão inquieto, senhor? Você já deu as especificações dessa encomenda? Ela tem que ser totalmente lavável, mas não pode ser de plástico. Deve ter 180 partes móveis e substituíveis, funcionar à base de sobras de café e sobras de comida, e ter um colo macio que sirva de travesseiro para qualquer criança. Ter um beijo tão de curar qualquer ferimento, até desde o sentimento das dores de uma paixão. E ainda tem 6 pares de mão. 6 pares de mãos, senhor? Isso parece impossível. Mas o problema não é esse. E os 3 pares de olhos que essa criatura deve ter? E tem isso no modelo padrão? Um par de olhos para ver através de portas fechadas, para quando se perguntar o que está acontecendo lá dentro, embora já saiba. Outro na parte posterior da cabeça, para ver o que precisa saber, mas não deveria. E naturalmente os olhos normais, capazes de consolar uma criança sem prantos, dizendo: eu te amo e te compreendo. Senhor, já é hora de dormir, senhor, é outro dia. Não posso, já está quase pronto. Já tem um modelo que se cura sozinho quando adoece, que consegue alimentar uma família de 6 pessoas com meio quilo de carne moída e consegue convencer uma criança de 9 anos a tomar banho. É muito delicado, senhor. Mas é muito resistente. Você não imagina o que essa pessoa pode fazer ou suportar. A vazamento é isso. Não é um simples vazamento, é uma lágrima. E essa serve para expressar alegrias, tristezas, dores, solidão, orgulho e outros sentimentos. Vós sois um gênio, senhor. Mas não fui eu que coloquei, apareceu assim. Queridos irmãos e irmãs, dizem que quando Deus criou a mãe, Ele desejou que na terra houvesse um reflexo da sua própria ternura. Esses espíritos abençoados que Deus colocou em nossos caminhos como verdadeiros instrumentos de amor aprendizado, por isso deu a cada mãe uma luz capaz de amparar, orientar e fortalecer, mesmo nas horas mais difíceis. Quando Deus criou a mãe, Ele sabia que ela seria a educadora silenciosa do lar, a voz que consola, o coração que compreende e o exemplo vivo de dedicação. A doutrina espírita nos lembra que a maternidade é uma missão sublime, um compromisso assumido antes mesmo da reencarnação. É tarefa de amor, de renúncia e de crescimento espiritual, tanto para quem ama, tanto para quem é amado. Hoje queremos agradecer a todas as mães aqui presentes, encarnadas ou desencarnadas, por tudo que representam. A vocês que nos inspiram e sustentam com gestos simples e profundos. Nossa sincera gratidão. Que Jesus as envolva em paz e que Maria, nossa mãe espiritual, continue iluminando seus passos com brandura e esperança. Com carinho fraterno e muita luz, feliz Dia das Mães. Hoje recebemos com alegria Gisele Riso, trabalhadora da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, onde coordena grupos de estudos e atua na direção da área de mediunidade. Gisele também é conselheira da Federação Espírita Paranaense, contribuindo de forma dedicada ao movimento espírita. Agradecemos sua presença e disponibilidade em compartilhar conosco suas reflexões no tema Cegueira dos Olhos, Luz do Coração. Com carinho, passamos a palavra à palestrante Gisele Riso. Boa noite, como mãe que também somos, com essa apresentação belíssima dos jovens. É sempre muito bom ver o engajamento da juventude no movimento espírita, porque eles seguem os passos de serem os futuros trabalhadores, os continuadores da divulgação da Boa Nova. Então, nós hoje escolhemos esse tema
que está lá retratado no Evangelho segundo o Espiritismo, acredito que todos já tiveram a oportunidade de ler, está no capítulo 8º, bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Então, a partir do aprofundamento desta mensagem, que é deixada pelo Espírito Vianney, nós também vamos trazer um caso real relatado no livro Memórias de um Suicida. Não sei se todos já tiveram oportunidade de ler esta obra. É uma obra um tanto quanto profunda nos seus aprendizados e nem todos, às vezes, estamos preparados emocionalmente para a leitura da obra, mas vale a pena nós investirmos nesses conhecimentos. Então, vem esse testemunho para coroar a explicação a respeito da nossa vida, das nossas expiações, das provas, das consequências das nossas escolhas, muitas vezes irrefletidas, muitas vezes tomadas por nossos impulsos irrefreados, por nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa ambição, e que trazem séculos de dor e sofrimento. Então a doutrina espírita vem nos convidar para essa reflexão a respeito da nossa vida, para que a gente possa assumir o controle dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos nossos ímpetos, domarmos os nossos vícios, a nossa forma de ser que carregamos ao longo das existências de forma equivocada, para que transformemos em virtudes, despertando a consciência para o nosso vir a ser. Porque é para isso que nós estamos aqui reencarnados, é por isso que nós estamos voltando incessantemente à carne, para melhorarmos, para aprendermos, despertarmos a consciência. Então não podemos permanecer repetindo os mesmos erros e sofrendo consequências deles, sem nos darmos conta de que há necessidade da mudança. E aí, nesse Evangelho, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, é uma comunicação desse Espírito Vianney, que foi invocado pela Sociedade Espírita Parisiense com Allan Kardec, a época que ele estava codificando a doutrina espírita, porque havia uma pessoa, uma mulher, que era cega e que estava então solicitando ajuda espiritual para a obtenção da sua cura, a cura da sua cegueira. E por que esse espírito Vianney Cura d'Ars veio ser invocado? Essa é uma parte interessante. Porque esse espírito, quando a gente diz cura, era se referindo ao ministério do sacerdócio. Então, Ars era uma cidadezinha, uma província francesa, onde ele, na sua última encarnação, como Vianney, foi então o pároco da cidade, médium de cura. Então nós vamos encontrar muitas coisas a respeito esse grande espírito, que inclusive hoje nós vamos encontrar na internet, podemos fazer as buscas a respeito dele, da igreja em que o seu corpo se encontra embalsamado, está intacto, numa tumba de vidro, para que os fiéis possam lá prestar a sua homenagem. A sua história de vida é belíssima, e ele tem envolvimento durante a sua existência, agora espiritual, com uma grande personalidade espírita chamada Amália Domingos Soler. É uma espírita da época do nascimento do espiritismo, ela foi espanhola, tem muitos livros escritos por ela. Um que gosto muito, indico, é a Memórias de Padre Germano, em que Vianney Cura d'Ars, então, se identifica como sendo o seu mentor espiritual naquela existência, naquela vida. Então, ele se envolve com a Amália,
E ela é então essa mulher que vai até a Sociedade Espírita de Paris pedir para ser curada, porque ela enfrenta os problemas graves da visão, quase perdendo a visão completamente. A história deles, a história dela é também belíssima. E aí nesse evangelho, a mensagem que ele vai deixar é de que ele nada pode fazer se Deus não permitir que assim seja feito. Que as curas que ele fazia só eram realizadas porque Deus assim permitia que fosse. E que muitas vezes a cegueira do corpo serve para livrar a alma das tentações do mundo, para que a alma não se perca. É uma expiação. A expiação, nós sabemos que ela é decorrente de débitos que nós cometemos em vidas passadas. Nós vamos encontrar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida, de dor, de sofrimento, que nós não encontramos razão na atual existência, nós vamos encontrar nas existências passadas. Nem sempre vai ser na última reencarnação. Nesse caso que nós vamos estudar hoje, deste espírito que está em Memórias de um Suicida, ele vai relatar que ele, numa jornada, ele comete crimes terríveis e vai demorar 300 anos para se redimir perante a lei divina. E ainda assim não consegue, na sua derradeira vida expiatória, para expurgar do mal que ele cometeu numa existência. O que nos faz refletir o quanto é importante nós refletirmos antes de agirmos. Não reagirmos, mas agirmos durante a vida, as coisas que acontecem na nossa vida, porque muitas vezes a gente, com a cabeça quente, sem refletir, pelo impulso, como animais, né? A benfeitora Joana de Ângeles fala que nós, enquanto seres irracionais, os animais reagem, nós, como racionais, devemos agir e não reagir, porque temos o poder do raciocínio, da inteligência. Então temos que nos diferenciar, só que muitas vezes a gente se esquece disso e age pelo impulso. Só que o problema desse agir pelo impulso é que as consequências serão de nós cobradas, porque tudo aquilo que plantamos teremos que colher. E aí nessa mensagem ele vai dizer assim para essa mulher que pede a cura, né? No caso seria a Amália Soler. Ela diz assim: espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus que fez a aventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de dizer. Então, ele vem nos dizer aqui que o que nós pensamos ser um benefício, muitas vezes uma facilidade enquanto estamos na carne, que não queremos suportar as vicissitudes, as dores, os problemas, podem ser a causa da nossa perdição espiritual. Então, considerando a vida do lado espiritual, a nossa imortalidade, a gente não pode dizer eternidade, porque eterno é apenas Deus, aquele que não teve começo e nem terá fim. Nós não, nós tivemos começo, então nós somos imortais. Então, nós considerando seres imortais, conseguiremos ter força suficiente para suportar uma expiação de forma resignada, pensando nas alegrias do futuro. Lá no Evangelho nós vamos encontrar também que, se bem suportarmos uma expiação, ela será capaz de nos poupar séculos de dor e sofrimento. São séculos, não são poucos anos, são muitos. Então essa força, essa certeza vai nos dar esta força para encararmos as vicissitudes da vida, a cegueira e tantas outras problemáticas orgânicas de forma estoica,
até diríamos, porque consideramos a nossa cura real, aquela que vai nos trazer a alegria perene. Porque do que adianta a gente ter uma existência de 70, 80, 90, 100 anos, regozijando dos prazeres do mundo, com as facilidades, para depois do além-túmulo permanecermos os mesmos em sofrimento, em dores, e termos que recomeçarmos. Então é melhor nós encararmos de vez o remédio amargo e obtermos a verdadeira cura amanhã, do que vivermos iludidos eternamente e arrastando esse sofrimento, essas correntes que nós mesmos nos colocamos. E aí, neste caso que nós encontramos no livro Memórias de um Suicida, o capítulo vai falar assim: a causa da minha cegueira, se eu não me engano, no século XVII. Ele vai contar a sua história. Confesso que é uma história que nós não conseguimos ficar indiferentes ao testemunho de vida deste espírito sofredor. Porque ao mesmo tempo que nós olhamos os atos que ele comete, ficamos assim condoídos e até com um nó no estômago, nós nos apiedamos, porque era um espírito ignorante, era um espírito também sofredor e teve que arcar com as consequências do seu erro. Então ele vai contar a causa da sua cegueira na sua última reencarnação. A partir desse prisma, nós olhamos as expiações de forma diferente. A nossa vida não permanece mais sob o mesmo aspecto. Tudo vai mudar de configuração, porque a gente considera a vida espiritual ou a vida espírita. Então ele diz que ele reencarna no século XVII, a fim de que ele pudesse provar o seu espírito orgulhoso, seu espírito prepotente, ambicioso, egoísta, de priscas eras. E aí então reencarna num lar humilde. O pai era agricultor. Havia sido pertencente de uma família nobre, porém perderam tudo e foram morar numa aldeia perto de Toledo, na Espanha. E na época da Santa Inquisição. Ele conta que o espírito dele nunca se conformou por ter nascido naquele lugar, que ele não admitia viver na pobreza entre pessoas ignorantes, segundo o ponto de vista dele. E ele por si mesmo não recebeu educação, instrução, não foi alfabetizado, e aquilo gerava nele também uma revolta. Mas o pai dele era muito severo e dizia que ele tinha que trabalhar e aprender a ser o seu sucessor, porque quando ele morresse, era o filho que daria continuidade nos negócios e sustentaria a família. Mas ele não tinha nenhum interesse nesses trabalhos braçais. Era um espírito rebelde que estava ali de castigo, porque ele sabia intimamente que precisava provar o seu orgulho, né, o seu espírito indomável. E aí ele vai para a mãe, né, normalmente as mães que têm um coração um pouco mais brando, ele vai para a mãe e tenta convencer a mãe, persuadir a mãe de convencer o pai a permitir que ele fosse alfabetizado, que ele fosse instruído, porque ele queria ir para o mundo, ele não queria ficar ali. Ele ficava se comparando também aos seus primos militares, todos muito distintos, que tinham prestígio da sociedade, da nobreza, outros primos que faziam parte do clero, onde naquela época os representantes da igreja, os padres, eram vistos também como pessoas de muita autoridade, muito prestígio, e ele queria esse destaque. Ele não queria simplesmente viver ali uma vida digna, uma vida simples, no anonimato. Dignidade para ele não interessava. O que interessava era a projeção, o ego dele que precisava vir a ser. E aí a mãe dele vai conversar com o pai, tentando convencê-lo de permitir que ele fosse receber a alfabetização, a instrução. E o pai, não bastando ser já
severo, impõe-lhe castigos ainda piores. Diz ele que castigos tão severos que ele jamais imaginaria que um pai seria capaz de impor. E isso gera nele o quê? Ainda mais revolta. E aí então ele tem uma ideia, porque, vejam, ele nasce numa condição propositalmente para que ele pudesse trabalhar a humildade, domar esse espírito dele orgulhoso. E ainda assim ele não consegue admitir aquela situação. E como ele era muito inteligente, muito perspicaz, e tinha amizade com o pároco, o padre ali da região, ele vai escondido para a igreja, dizendo que está indo lá para ajudar o padre, está indo lá para servir e tudo mais, mas ele pede para que o padre o ensine, o instrua. E assim é feito, ele vai e bebe de todo o conhecimento que aquele padre tinha para oferecer durante muito tempo. Então ele é alfabetizado e ele fala que ele lia com voracidade os livros, todos que eram apresentados. Ele tinha muita facilidade. Olha aí, né? O espírito que já havia conquistado o quociente intelectual. Falta ainda o emocional e o espiritual. E aí então ele foi passando os anos, ninguém sabia que ele estava indo lá para instruir-se. E aí então ele, cansado já da vida no campo, daquela situação, ele morava numa aldeia com poucas pessoas. E aí ele fala para o padre que ele tem a ideia, ele tem a pretensão dele mesmo se tornar padre. Então ele pensa assim eu vou poder servir a igreja, os meus parentes vão ver isso como uma boa coisa e vão investir na minha educação aqui, eu vou conseguir o apoio que eu preciso. O pai dele era afim da reforma protestante da igreja, né? E naquela época, aqueles que faziam parte da reforma, eles tinham que se esconder, porque era para isso que a Santa Inquisição havia sido instalada, para descobrir aqueles que estavam sendo hereges contra a igreja tradicional. E ele sabia que o pai dele odiava a igreja tradicional, não gostava da forma como aquilo era imposto, porque ele era um revolucionário, embora não se manifestasse assim, porque senão seria preso. E aí então, quando ele vai conversar com o padre muito sensato, olha como a vida faz. A vida nunca nos deixa desamparados. Deus sempre coloca uma pessoa no nosso caminho que vai nos guiar para uma boa direção, que vai ser aquela luz naquele momento de escuridão da nossa vida, que vai ser capaz de apontar o norte seguro para a nossa felicidade, sempre. E assim fez esse padre, quando foi consultado por ele. Ele fala: meu filho, eu te conheço, eu sei do seu coração, dos seus anseios. Você não tem vocação para ser padre. Para ser padre, você precisa ter esta doação em nome de Jesus para o próximo. É uma vida de abnegação, de renúncia, porque muitas vezes você vai ter que lidar com dores das pessoas, com situações extremas, e você precisa doar-se em vida para Jesus. Mas você não tem esse espírito humilde de serviço. Então eu te aconselho a ter uma vida simples, porém honrosa, que você possa louvar a Deus e servir a Deus na humildade do seu lar, constituindo a sua própria família, mantendo ali a sua mãe e os seus irmãos com os produtos da agricultura, os rendimentos. Faça da sua vida uma vida honrosa desta forma, que era a aprovação dele. Era para isso que ele havia reencarnado, para que ele pudesse vencer o orgulho, dobrar os joelhos e ficar ali, mesmo contra gosto. E aí, então, quando o padre fala para ele constituir família, acende uma luz. Ele não tinha pensado nisso ainda. Quando ele pensa assim, eu posso sair de casa me casando com alguém, e aí ele começa a pensar nas moças da aldeia, ele gosta da ideia. E aí se convence, porque o amor daquele padre
inspiradíssimo naquele momento era tão grande que ele se mantém calado, ele não consegue nem argumentar com o padre, ele acata. E aí então ele vai observar as moças da aldeia e ele se encanta por uma chamada Maria Magda. E ele narra que é uma linda morena de cabelos longos, trançados até a cintura. E aí ele vai descrever a beleza da jovem e vai dizer que por ela havia se apaixonado secretamente. E que ela o correspondia de longe. Nunca tiveram nenhum contato físico, nunca foram assumidos como esponsais ou futuros noivos, nada disso. Ninguém sabia desse sentimento que eles nutriam um pelo outro. E aí ele, na cabeça dele, foi criando as projeções, como a gente muitas vezes também faz. Não é que é uma coisa que existe, é uma coisa que está na nossa mente. Claro, tudo aquilo que está na nossa mente existe, para nós mesmos. Então ele foi criando essa vida mental tão certa de que ele se casaria com ela, que quando a vida deu uma meia volta, aí que foi a queda dele. Por quê? Porque ele pensava assim, aqui nessa aldeia tem uma meia dúzia de jovens, com certeza ela vai cumprir com essas promessas veladas de amor e nós nos casaremos. Porém, a vida tinha outros planos. E às vezes a nossa vida também acontece assim, né? A gente tem um projeto, uma certeza e de repente a vida nos apresenta outro caminho, nos pega de surpresa. E aí aparece, vai visitar a cidade, a aldeia, um primo da sua mãe. E esse primo da sua mãe, chamado Jacinto de Orleans, era um militar distinto, nobre. E ele vai relatando que o uniforme dele era muito bem alinhado, que ele tinha o bigode muito bem feito, que ele vivia muito bem apresentado, e era de uma família nobre, e tinha posses, e tinha terras, e morava na capital, morava em Madrid. E o que acontece? Ela se apaixona por ele, e ele se apaixona por ela. Jacinto e Maria Magda se apaixonam. E aí então ele se apresenta para a família, se casa com ela e eles vão embora da aldeia. Esse homem diz que ele entrou numa revolta tão forte, surda, que ele não conseguiu ver mais nada além da vingança. Ele então pensa que foi traído. Ele diz que ele sofreu um perjúrio amoroso. Até fui ver o que é perjúrio amoroso, né? Perjúrio é quando a gente vai mentir perante o juiz quando é testemunha, né? Perjúrio amoroso, porque ele entendia que ela havia prometido se casar com ele. Ele entendia intimamente que estava certa essa troca de promessas amorosas. Então, quando ela se casa com o outro e vai embora, ele se sente profundamente traído. E acha que ela, então, é uma mentirosa, uma enganadora. E aí, então, ele fica desolado porque, além de tudo, o espírito dele de orgulhoso ficou com vergonha perante os amigos. Como que ele ia dizer para os amigos que foi preterido por outro, que era ainda seu parente? E aí ele ficou com muita vergonha. Olha como é difícil quando nós temos o espírito muito orgulhoso. Bom, orgulhoso já é difícil, mas muito orgulhoso fica quase impossível da gente conviver em sociedade. E aí por esse orgulho tão forte, essa vergonha que ele sentia, essa revolta que o movia, fez com que ele começasse a bolar o plano da vingança. Primeiro plano dele sair de vez daquele lugar. Os amigos dele falavam assim, viu, deixa disso. Ai, vai procurar outras meninas aqui da nossa aldeia que tem essa perspectiva de você se casar. Isso é normal, isso é natural acontecer na vida das pessoas. Esses rompimentos, essas separações, tudo bem, vida que segue. Mas ele não conseguia dobrar o espírito orgulhoso, ele não admitia. Ele tinha aquela monoideia atrás daquela mulher para se vingar daquele homem.
E isso moveu a vida dele. E aí então, ele já muito instruído, muito inteligente, muito esperto, vai procurar entrar no sacerdócio. A única forma que ele encontrou de poder ter destaque social e poder, muito poder, aliás. E aí então ele é facilmente admitido na igreja, passa pelos treinamentos e começa a se tornar o preferido daquela instituição. E ele diz assim, que ele era o preferido porque ele fazia tudo o que eles mandavam fazer. Ele era extremamente fiel. E ele não se importava, não, se ele ia ferir, se ele ia passar por cima de pessoas mais vulneráveis, enfim, ele fazia o que tinha que ser feito durante a chamada Santa Inquisição, que ele fala que ele então era do Santo Ofício. E aí nós sabemos da gravidade, primeira já, de querer se servir do nome de Cristo para obter benefício, seja qual for. Nós sabemos, através da literatura espírita, que muitos de nós espíritas fizemos isso nas vidas passadas. Utilizamos do poder que a igreja nos dava para, em nome de Jesus, conseguirmos os benefícios que as leis da época podiam nos oferecer, ainda que isso causasse dor e sofrimento alheios. E aí hoje Deus nos dá essa oportunidade de, através da doutrina espírita, nós podermos restituir a lei, pregando a boa nova tal qual é, de forma gratuita, né? Não se cobra nada na casa espírita, não se cobra para palestras, nem seminários, nem passe, nem água frutificada, nem para evangelização, nada. Inclusive a casa está fazendo, né, um belíssimo bazar beneficente para conseguir suprir as despesas. Então ele se utiliza de Cristo para poder chegar no poder. Aí já começa o seu comprometimento com as leis divinas. E ele vai durante a Santa Inquisição e ele diz assim, que mesmo o pai dele, que acaba desencarnando durante esse processo, ele fala assim que mesmo o pai dele, sendo da igreja reformadora, ele seria capaz de denunciar, de prender, de torturar. E ele diz assim, graças ao bom Deus, ele já havia desencarnado nessa época, porque senão seria mais um débito que eu estaria admitindo perante a consciência de Deus. E aí então, ele se muda para Madrid, fica lá com o clero, trabalhando, né, na Santa Inquisição. Quando chega até a sua igreja, o Jacinto, primo da sua mãe, casado com o amor da sua vida. Ele fala assim que até tinha esquecido da existência deles. Quando eles se casaram, eles foram para Madrid, mas logo depois foram morar na Holanda. Ficaram lá por um bom tempo. E aí, por conta de ter sido chamado pelo governo, pela coroa, ele volta para Madrid e vai. Olha como é o destino, né? Como é a vida, como a gente precisa fazer os acertos com as pessoas que estão conosco. De tantas igrejas que ele tinha para ir, ele foi cair justamente naquela, quando ele estava lá. Então não é o acaso agindo na nossa vida, é a lei de atração, é a necessidade dos resgates, dos acertos de contas, que nós sabemos que vem uma hora, cedo ou tarde. E aí então, quando ele dá a mão para cumprimentar o primo da sua mãe, seu primo de segundo grau, ele sente um frio na espinha. E aí toda a memória que ele tinha, a revolta que ele tinha, vem de novo à tona. E aí ele começa a observar a vida do casal. Ele tem os súditos dele, que faziam tudo o que ele queria, e aí ele começa a gente diz aqui hoje em dia, stalkear, né? Começa a espionar a vida do casal. E descobre que eles também faziam parte da reforma protestante, que eles eram adeptos dessa reforma. E aí, diante dessa descoberta, ele tenta seduzir a mulher que ele ainda era apaixonado.
Mas ele já não sabia mais se ele era apaixonado ou se era mesmo aquela necessidade de mostrar que ele tinha conseguido. Ele às vezes nem queria mais, mas queria impor que ele conseguia, de um jeito ou de outro. E aí quando ele a encontra, quando ela vai até a igreja, ele começa a tentar seduzi-la. Mas ele observa, eles já tinham 2 filhos nessa época, o casal. Ele observa que ela era extremamente fiel ao marido, que ela era dedicada, era uma mulher honrada, era uma mulher cumpridora dos seus deveres. E não cedia às investidas dele, de forma alguma. Ele achava na pretensão dele, que agora, por ele estar num cargo alto da igreja, ela se encantaria pelo destaque que ele poderia dar para ela. Mas ela não queria nada disso. Para ela, o que importava era o que ela carregava dentro de si, que era o amor pela família. Ela amava a família, jamais se deixaria seduzir por jogos de interesses vis. E aí aquilo foi causando nele uma revolta muito grande. E ela, quando foi abordada por ele várias vezes, começa a temer pela segurança da família, porque ela sabia que ele tinha o poder de mandar prender e fazer coisas horríveis, e aí então ela fala para o marido: olha, está acontecendo isso, vamos embora, vamos para outro lugar. E aí eles planejam voltar para a Holanda. Só que como ele espionava a família, ele descobre dos planos da mudança. E aí, meus amigos, é que ele vai fazer a pior escolha da vida dele. Ele denuncia o Jacinto para a igreja, dizendo que tinha provas, na verdade apresentando provas de que eles eram protestantes, que eles não haviam batizado as crianças na igreja católica, que não encontraram registros nenhum, que encontraram livros hereges a respeito de Maria Santíssima, enfim. Acabou que ele conseguiu o que ele queria. Ele então manda prender Jacinto e convence os outros sacerdotes a ser ele o mandante daquela causa. Então ele seria o inquisidor do seu adversário. Aí a gente fala: meu Deus, parece uma novela, parece cena de filme, não parece verdade, porque como que a vida age? Como que as situações são colocadas para nós, essas provações, essas expiações, esses testemunhos? E ao mesmo tempo a gente pensa assim, se a gente analisar só com os olhos desta reencarnação deles, a gente vai falar: coitado do Jacinto e da esposa, que estão sendo injustiçados. Mas aí nós vemos nas obras complementares que não existem injustiçados, que existem injustos, mas injustiçados não. Então eles também estão passando por aquilo, por alguma necessidade expiatória. O padre não precisava ter sido a causa do escândalo, não precisava ter sido ele o veículo de trazer para o casal esse tipo de expiação, mas por serem ali espíritos entrelaçados durante os milênios, assim aconteceu. E aí então Jacinto é preso. E ele fala assim que ele joga Jacinto numa cela, um calabouço infecto, e ali se iniciam as torturas. E ele vai falar das torturas da Santa Inquisição que a gente sequer imagina. Ele fala que se a gente chegasse a conhecer o que era praticado naquela época, a gente não suportaria. A gente diria até que é ficção. Mas não sei se vocês já viram em museus ou até na internet os instrumentos de tortura utilizados naquela época. São realmente horripilantes. Nós não fazemos ideia da crueldade que era praticada nesses lugares de forma injusta para torturar as pessoas. E aí então ele vai dizendo que deixou ele lá um tempo. Passou um tempo, ele começou a queimar os seus pés, arrancar as suas unhas, enfim.
Coisas que nós aqui não precisamos nem dizer, mas vocês podem imaginar o tanto de atrocidade que ele cometeu com esse homem. Enfim, deixou o homem, como a gente diz aqui hoje em dia, pena e bico, né? A míngua, simplesmente semi-vivo ou semi-morto, porque até os dentes foram arrancados. E aí a sua esposa, sabendo do perigo da sua iminente desencarnação, vai até ele implorar para que ele fosse solto. Diz para ele: nós somos parentes, Jacinto é primo da sua mãe, solte ele, que nós vamos embora, nós vamos para longe, vamos deixar vocês em paz aqui. E aí ele fala assim: eu solto, com uma condição, se você for minha. Que tal? Eu solto teu marido e nós continuamos nos encontrando às escondidas. E ela não cede. Ela fala: não, ela recusa, ela forma de forma alguma. Não, vai contra os meus princípios, os meus valores. Ela tinha asco por aquele homem. Ela sabia que o marido estava sendo torturado injustamente. E aí, então, não satisfeito com o não dela, ele bola o plano de levá-la até o calabouço para que ela visse o estado em que o marido se encontrava. E aí, quando ela chega até lá e encontra o marido daquele jeito, ela não aguenta, ela não suporta, ela cede, ela concorda, ela diz: tudo bem, para que você possa soltar o meu marido antes que ele faleça, eu vou ceder aos seus caprichos. E aí então, durante os encontros, ele percebe que ela o odeia, que ela tem asco por ele, que ela o repele, embora ceda às suas vontades. E isso desagrada a ele. Não era o que ele esperava. Eu não sei, eu fiquei pensando, eu não sei em qual o momento da loucura desse homem que ele chegou a cogitar a possibilidade que, agindo dessa forma violenta e cruel e desumana, ele ia conquistar o coração daquela mulher, bem casada, que amava a família, porque ele entrou nessa obsessão por ela, pela vingança. Como nós vemos inúmeros espíritos que aparecem nas reuniões mediúnicas para darem o seu testemunho, dizendo que estão procurando os seus antagonistas há milênios, porque não conseguem perdoar, às vezes, uma traição, às vezes, uma situação vexatória, às vezes, qualquer outra situação que eles carregam dentro, esse amargor, e sofrem muito, e ficam ali naquela perturbação. E aí, então, ele acaba desistindo de estar com ela, porque ele não queria que ela ficasse a contragosto, ele queria que ela gostasse, só que ela não era esquizofrênica como ele, nem louca, e ela não gosta. E aí então ele fala: não, tudo bem, você me pede, olha a crueldade do ser humano, você me pede para que eu solte o seu marido, eu vou soltar. Daí ele conta assim: mas ela não dizia em que condições. Então não bastasse ele estar como estava, ele ainda o que faz? Ele fura seus olhos com 2 lanças, deixando cego. Quebra suas pernas, deixando sem condições de caminhar. E assim, nesse requinte de crueldade, ele combina da mulher ir buscar o marido no pátio da igreja e entrega o marido ao quebrado para essa senhora. E aí ele conta assim, que quando ele está de espectador, vendo a cena da mulher recebendo o marido com extrema ternura, e pega as suas mãos e chorando, lava as mãos com as lágrimas, e o abraça e o coloca contra o peito, num amor profundo, algo desperta nele, algo muda. Consciência, né? A gente fala, a consciência despertou. Aquela cena de amor puro tocou o seu coração de alguma forma. E é quando nós ouvimos, quando Gandhi dizia que o amor de um neutraliza o ódio de milhões.
O amor é contagiante. E aí naquele momento, ele diz que alguma coisa mudou. Só que quando a mulher leva o marido de volta para casa e ela se torna a mantenedora do lar, porque o marido está sem condições alguma de trabalhar, e aí ela tem que cuidar do marido, dos filhos, tem que trabalhar para conseguir o sustento. O marido também não suportando aquela situação, pede para o filhinho de 5 anos, de uma forma despercebida, alcançar um punhal, coloca contra a garganta e acaba tirando a sua própria vida. Ele acaba se suicidando, causando ainda mais dor e sofrimento para Maria Magda, que acaba voltando para a aldeia com os filhos para conseguir sobreviver. E aí, diante desse fato, ele vai dizer: nunca mais ele conseguiu ter paz na consciência. Nunca mais ele conseguiu ter uma noite de sono tranquila. Porque ele fala assim que imprimiu na consciência dele uma tela, como se fosse uma foto de Jacinto chegando no pátio, cego, alquebrado, desdentado, queimado e recebido pela mulher. Então aquela culpa, primeiro ele desperta para o amor, o arrependimento, quando ele vê essa ação da mulher, que mesmo diante daquele homem que não tinha mais beleza alguma, ela ainda amava e queria de volta. Isso toca profundamente. E depois, essa cena dessa culpa que ele carrega por ter cometido tantas atrocidades. Ele diz que a partir daí, ele já não obedece mais aos mandos e desmandos dos sacerdotes, e isso acaba com que ele vá sendo preso numa prisão perpétua e morre durante a sua prisão. E aí ele fala que quando ele volta para o mundo espiritual, nessas regiões de dor e sofrimento, sem ter paz um dia sequer, porque isso o perturbava continuamente, ele teve várias reencarnações expiatórias. Por 300 anos ele foi reencarnando para expiar esta reencarnação dele. E aí então ele reencarna em meados do século XIX, e em 1890 ele acaba desencarnando também pelas portas do suicídio. Por quê? Porque para ele conseguir resolver essa questão com as leis divinas, a lei da própria consciência, ele passaria pela expiação da cegueira. Então, durante o transcurso da sua jornada, ele ficaria cego. E assim aconteceu. E que tipo de espírito ele ainda era? Insubmisso, orgulhoso demais, resistente. Ele jamais conseguiu admitir a possibilidade de depender de alguém, de ter que aparecer em sociedade como dependente, fraco, deficiente, ele dizia. E isso fez com que ele fugisse através do suicídio. E agora ele estava relatando que estava nessa região que nós conhecemos, nessa região onde se reúnem os que são resgatados por os servos de Maria, né, que vão atrás daqueles que morrem desta forma, desencarnam desta forma, e estava se preparando para uma nova jornada expiatória, para que então ele pudesse de vez compreender que é melhor ter os olhos da carne cegos, sem conseguir enxergar, do que ter a visão e se perder novamente. Só que ele precisou passar por muitas jornadas para conseguir compreender isso. Ele diz que nunca mais conseguiu ver o amor da sua vida, que ele achava que fosse o amor da sua vida, Maria Magda. Eu fiquei pensando, se ela também não havia ainda conseguido perdoá-lo, talvez pudesse ainda encontrá-lo pelos caminhos da vida como obsessora, como a gente vê nos livros, né, que fica algo interminável até que alguém decide, por fim, pelo perdão. Então não é que a lei é a lei de olho por olho, dente por dente, mas
A vida encontra mecanismos de nos colocar, maneiras de nós repararmos os nossos erros. E a gente muitas vezes tem oportunidade de reparar através do amor, do trabalho desinteressado, da caridade, dentro do lar começando. Porque a gente pensa assim, na caridade, eu vou lá ajudar no bazar. Ótimo, é muito bom, a gente precisa mesmo de pessoas que são abnegadas e vão deixar o conforto de casa muitas vezes para o trabalho desinteressado. Mas muitas vezes a gente não suporta a pessoa que está reencarnada conosco dentro do lar. E quem somos aqueles que estamos reencarnados dentro do mesmo lar? Se somos afins, nos amamos infinitamente. Se somos inimigos do passado, precisamos reajustar-nos. Precisamos transformar esse ódio em perdão. Porque senão, diz lá no Evangelho, o juiz nos entregará para a prisão e nós ficaremos lá até pagar o último centil. Qual é a prisão? A reencarnação. E aí nós teremos que vir quantas vezes forem até aprendermos a lei do amor que Jesus veio nos ensinar. Então, com esta mensagem, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer pela oportunidade. Convidamos a todos para que possamos nos unir em prece de encerramento. Posteriormente serão realizados os trabalhos de passe. Então, que possamos elevar ainda mais a nossa sintonia para agradecer pela misericórdia divina que nos alcança. E apesar ainda de sermos seres em evolução, com necessidades de reajustamento, estarmos recebendo inúmeras oportunidades. A oportunidade da reencarnação, a primeira delas e mais importante. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre amado, que nos sustente durante as nossas lutas, os nossos conflitos, os nossos anseios, que o nosso anjo da guarda, o nosso guia, seja conosco em todos os momentos, nos auxiliando a superar as dificuldades, a nos fortalecermos nessa fé que nos dá a certeza de que dias melhores virão à medida que fizermos por merecer. Fica conosco, Senhor, não só hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. E que cada um de nós possa despertar a cada dia um pouquinho mais a consciência de ser imortal que somos. Envolva-nos na sua paz e fica conosco. Que assim seja.